Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida do teu filho. Teu filho que é vaso do Senhor, é instrumento do Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem falado ao seu coração e que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa ele, abençoe seu ministério, sua família, e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Vocês estão animados? Glórias a Deus. Tem Bíblia, sim ou não? Bíblia, lê a Bíblia. Então abra a sua Bíblia. Livro de Josué, no capítulo de número 20. Nós vamos estar falando a palavra de Deus baseado nesse capítulo de número 20. Com certeza Deus tem algo a ministrar no nosso coração. Ele ministrou ao meu coração e vai estar ministrando no seu coração também nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma destas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Quiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Amém, amados irmãos? Nós estamos aqui, eu dei como um título a essa palavra: Jesus, refúgio para o pecador. Aqui nós estamos vendo nesse texto, um texto de Josué, uma palavra muito especial que serve para nós hoje. Nós vamos estar aplicando essa palavra nos nossos dias, na nossa atualidade. Por quê? Porque aqui no texto de Josué 20, e também lá em Números 35, Moisés, ele coloca esta lei e agora ela é oficializada através de Josué. De onde que veio essa lei? E o que significa essa lei? Só para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Quando lá na antiguidade, vamos falar, por volta do ano de 1800, você já deve ter ouvido falar num chamado Hammurabi, um homem chamado Hammurabi, que viveu ali na Mesopotâmia, mais ou menos, era um rei ali da região da Babilônia, nessa época, uns 300 anos antes de Moisés. O que esse homem fez? Ele ficou famoso por ter criado um código chamado o Código de Hammurabi. Nesse código tinha 280 e tantas coisas
questões, questionamentos, pontuações a respeito de vida, a respeito de morte, a respeito de convivência entre pessoas. Ou seja, esse homem tentou colocar alguma coisa, normatizar isso. O povo de Deus começou, 300 anos depois, eles começaram a apropriar-se destas coisas. E começaram, às vezes, a fazer coisas muito erradas, matar por qualquer coisa. A pessoa matava o outro porque não foi com a cara dele, ele matava o outro, matava o próprio irmão, os estrangeiros que estavam dentro do seu país, por qualquer coisa, por qualquer dificuldade, estrangeiros eram mortos também, pessoas, e não tinha aonde recorrer, não tinha a quem recorrer, porque era uma lei dita a lei do talião, antigamente, que significa, que veio do latim, talis, talião, que significa, vem da mesma coisa, da mesma qualidade, tal a mesma coisa, ou seja, aquilo que sucede a alguém matou com paulada, por exemplo, vai ser morto através de paulada. Alguém que foi morto porque um boi furou a barriga dele, ele vai ser morto da mesma maneira do que aquela pessoa. Ou seja, se tornou a lei conhecida, olho por olho, dente por dente. Mas aí nós entramos nesse texto aqui. As pessoas não tinham aonde correr. As pessoas não tinham aonde socorrer. O que Deus faz? O que Deus então começa a entrar para organizar esta coisa, organizar isto aqui? Todos os lugares Deus fala para Moisés, fala, olha, a partir de agora o negócio não vai ser assim, porque pode acontecer de alguém matar o outro, mas matar sem querer. Então você não pode matar alguém porque morreu sem querer. Se nós fôssemos hoje, era o que? A lei do culposo e doloso, né? Teve culpa, mas não teve dolo, não teve a intenção de matar. Então o que Deus pega e faz? Ele cria 6 cidades, consideradas cidades de refúgio. Tirou 3, pegou o Rio Jordão, pegou a Palestina no meio, o Rio Jordão fica mais ou menos no meio da Palestina. Do lado esquerdo, ou do lado oeste, ele colocou 3 cidades, e do lado direito do Rio Jordão, mais 3 cidades, que contemplavam o norte, o centro e o sul do país. Então, não ficava locais aonde a pessoa não pudesse socorrer. Para que essas cidades serviam? Para que eram estas cidades? Para que quando alguém matasse o outro, e matasse inadvertidamente, ele pudesse correr. Porque quando alguém morria, preste atenção, quando alguém morria, alguém avisava para a família, dizendo, olha, o fulano foi morto, o seu parente foi morto. Aí entre os familiares, eles elegiam alguém que seria o vingador. Essa pessoa, esse vingador, teria todo o direito de executar a lei, olho por olho, dente por dente. Então esse vingador, ele tinha o direito de sair atrás daquele assassino, e ao encontrá-lo, matá-lo da mesma maneira. Mas como Deus agora cria, então quando esse assassino fica sabendo que já elegeram o vingador, o que ele faz? Ele sai então em disparada para o lugar mais perto que ele poderia encontrar, uma destas cidades de refúgio. Qualquer uma delas, a que estivesse mais próxima, porque ele saberia certamente que o vingador estaria no seu encalço, doido para fazer a lei, cumprir a lei na vida daquela pessoa. Então ele corria, até chegar à porta da cidade. Quando ele chegava à porta da cidade, ele falava com os anciões daquele local e dizia, contava a sua história para aquelas pessoas, e as pessoas então deixavam ele entrar na cidade. E ao adentrar a cidade, ele esperava um julgamento, ele esperava que fosse julgado. Não sabe quanto tempo depois, mas ele era julgado. E se no julgamento ele fosse condenado, ele seria colocado de fora novamente e seria morto. Ele seria morto. Mas se porventura ele fosse julgado inocente, estas cidades,
talvez o que a Dilma mais queria, né? Mais fazer, né? Estas cidades cuidariam desta pessoa, ou pelo resto da sua vida, ou até que o sumo sacerdote morresse. Essa então é a introdução desta palavra para nós. A Bíblia diz que nenhuma parte da Palestina estava distante de uma cidade de refúgio. Assim como nestas cidades havia proteção, Deus sempre está conosco. Diga amém. No Salmo 125 diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. O que eram os montes ao redor de Jerusalém? Não era simplesmente morro, não. Os montes ao redor de Jerusalém simbolizavam proteção, simbolizava algo imutável, simbolizava algo que não era perecível. E aqui o salmista compara dizendo: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Ou seja, a proteção que aqueles montes significavam para a cidade de Jerusalém, humanamente falando, porque aquela cidade de Jerusalém poderia ser atacada, e atacada por muitos inimigos, mas os montes que estavam ao redor daquela cidade simbolizavam que era muito mais difícil as pessoas daquela cidade serem vencidas, porque os montes que elas estavam, nos quais elas viviam, serviam de proteção para ela. E o salmista está dizendo: assim como esses montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor também está ao redor do seu povo. O que estas cidades representavam? Representavam para o homicida, perseguido e refugiado, segurança e descanso ao mesmo tempo. Eu coloquei alguns versos aqui durante a palavra. Eu coloquei, a minha cabeça não anda tão boa, às vezes, como a sua, né? Então eu tenho que gravar. Pastor Roberto, não dá mais para guardar tudo. Não dá. É problema de vaidade, né? Então eu guardei aqui alguns versos e durante a palavra eu estarei falando para os amados irmãos. Assim, o Salmo 46 diz assim, falando desta segurança, falando desse refúgio, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Na angústia. Mais uma vez encontramos um salmista comparando a cidade de Jerusalém como o refúgio que Deus representa. Deus é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Ele continua dizendo assim: olha, portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele continua, porque imagina a seguinte situação, a seguinte circunstância. Nós lembramos do tsunami que aconteceu na Ásia. Você não lembra daquele tsunami que aconteceu em boa parte dos países asiáticos? Destruíram praticamente, grande maioria, muitas pessoas foram mortas ali. E eu me vejo, quando eu estava colocando esse versículo aqui, eu me vi como se fosse um daquelas pessoas, um daqueles habitantes de um daqueles países ali, colocado no centro de um tsunami, no centro de um vulcão, no centro de placas tectônicas que estão totalmente em descompasso e que agora acontece um fenômeno sobrenatural que não conseguimos, através das próprias mãos, fazer com que aquilo fosse colocado, tirado de lado. O salmista continua dizendo: Deus é socorro, fortaleza, bem presente na angústia, porque não temeremos. Olha aqui, parece que o vendaval continua. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou seja, está acontecendo fenômenos terríveis que estão acontecendo para as pessoas ali, e o salmista consegue visualizar isso, e ele tenta passar para nós. Mas quando você vai ler na sua Bíblia, você vai ver que quando termina esse versículo, está lá uma palavrinha, uma palavra grega que significa selar. É uma coisa de difícil tradução.
Quase ninguém sabe direito o que significa essa tradução da palavra selar. Mas depois dele dizer todas estas coisas, de todo esse movimento da terra, dos montes, dos mares, fazendo aqui coisas terríveis, ele coloca lá selar. O que significa selar? Alguns acham que o selar é quando há uma pausa, existe uma pausa. É como que ele quer que os seus interlocutores, eles comecem a experimentar algo diferente. Pare. É como se ele dissesse: pare agora aquilo que você está fazendo, pare agora aquilo que você está falando, pare agora naquilo que você está pensando, o seu pensamento pessimista, aquilo que você está colocando no seu coração, deixando descer para a sua alma, contaminando a sua estrutura, a sua alma. Ela está ficando com medo, ela está ficando temerosa. Então selar, ou seja, pare. Vieram tantas tribulações, mas o salmista disse selar, ou seja, é uma pausa para nós refletirmos, sem conseguirmos murmurar, porque Deus já fez e tem feito grandes coisas por nós. E se Ele já fez grandes coisas por nós, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. E o versículo, depois do selar, depois da pausa, depois de refletir, suspirar, contar até 10, o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Aleluia! Deus está no meio dela. Ou seja, o que eu entendo aqui? Se Deus pode ter problema, pode ter dificuldade, pode ter vendaval, pode ter medos, pode ter não sei o que, angústia na alma do coração, mas se nós conseguirmos colocar Deus, pararmos um pouco, refletirmos um pouco e conseguirmos não sermos contaminados pelo medo e colocarmos Deus na frente, a Bíblia diz que há um rio que vai estar tirando todo o medo, passando na nossa alma, arrancando todos os medos e fazendo com que a nossa vida seja próspera, abençoada, feliz, e da nossa boca saia testemunhos vibrantes do que Deus tem feito para mim e para você. Se Deus estiver no meio dela, pode começar coisas erradas e ruins, mas vai terminar em coisas boas. No nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão assim para o alto e diga assim: eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. A história diz que Martinho Lutero, quando estava preso, ele ficou preso algum tempo, depois dele afixar as suas teses na catedral, as suas 95 teses, a história conta que, depois na segunda prisão, lá por volta do ano de 1529, Martinho Lutero então, lá dentro do castelo, preso, diz que ele consegue, lá no meio da prisão, lá no meio da sua prisão, ele consegue ver em Deus o refúgio para a sua vida, para a sua alma. Lá no meio da dificuldade, lá no meio da carência, lá no meio de coisas pequenas, lá no meio de sem testemunhos, lá no meio de humilhação, ainda assim, a história diz que Martinho Lutero escreveu aquele hino Castelo Forte. E ele estava dizendo com isso, dizendo o seguinte: se ele saísse do castelo, ele seria morto pela Inquisição. Assim como, então ele compara aquela sua prisão no castelo, ele compara o hino que ele fez, depois você pode cantar, você pode ver depois nos hinários cristãos. Então Martinho Lutero compara que se ele saísse, porventura saísse do castelo, a Inquisição colocaria as mãos nele e o mataria. Assim nós, se não estivermos refugiados em Cristo também, o diabo tem a capacidade de colocar as mãos em nós e tirar a alegria, tirar o brilho e até mesmo matar alguns de nós. Então ele conseguiu tirar do caos
Ele conseguiu expressar algo que nos traz motivação, que faz alento para a nossa alma, dizendo: há 500 e tantos anos atrás, alguém lá na prisão, assim como Silas e Paulo, um dia cantaram, mais de 500 anos atrás, um outro homem também, preso, ali naquele lugar, proibido de sair ali, ele conseguiu expressar e tirar um cântico da sua alma. Se ele conseguiu tirar um cântico da sua alma, por que não nós não podemos expressar com a alma, nossa alma alegre, coisas boas em relação ao que Deus tem feito por nós? Nós temos muito mais coisas boas para contar do que coisas ruins para falar, mas às vezes da nossa boca nós não conseguimos expressar, tirar louvores de adoração a Deus com aquilo que Ele tem feito para nós, mas às vezes nós temos focado a nossa visão naquilo que às vezes Deus não tem feito para nós a contento, da maneira como queremos, da maneira como sonhamos, e quando nós não vemos às vezes a execução dessas coisas, aqui o que sai da minha boca, o que sai da sua boca são palavras de murmuração, que atrasa o projeto de Deus na nossa vida. Diga misericórdia. As cidades de refúgio eram fortificadas e muradas. Se o pecador, se o assassino deixasse a cidade de refúgio, ele poderia ser encontrado pelo vingador. Se porventura ele saísse do refúgio, o vingador poderia encontrá-lo aonde quer e o mataria. Assim, a Bíblia diz que, aqui quando nós olhamos aqui, vemos que essa pessoa também, preste atenção, ele só poderia voltar para a sua convivência novamente, se e somente se, depois de julgado, acontecesse a morte do sumo sacerdote. Ou seja, se o sumo sacerdote não morresse, aquela pessoa que foi julgada na época daquele sacerdote, ele não poderia voltar para sua casa nunca mais, sem a proteção do governo, sem a proteção do Estado, sem a proteção das cidades, porque lá dentro ele era proibido alguém matá-lo lá dentro. Mas se ele saísse quando o sumo sacerdote, o sacerdote ainda não tivesse morrido, ele poderia ser morto. O que isso fala para nós? Hoje nós estamos caminhando, você, nós estamos caminhando em direção à nossa pátria amada, a Canaã celestial, terra preparada, lugar preparado por Deus, para nossa morada eterna, por um motivo só: nós ficamos e estamos dentro de uma cidade, de um lugar de refúgio, porque um dia, no sumo sacerdote maior, Cristo Jesus, morreu em nosso lugar, para que eu pudesse ter acesso a todas as coisas, e inclusive a tudo que Deus tem para nós, as heranças celestiais e moradas eternas, em direção ao céu. Nós estamos caminhando. As cidades ficavam em lugares altos. Por que lugares altos? Porque estas cidades, toda pessoa que de longe chegasse, ela via a cidade no alto. E quem estivesse dentro da cidade, também protegido, ela ao olhar para as campinas e olhar para os lugares aonde a sua visão alcançava, ela conseguiria enxergar se porventura estivesse tendo ou estivesse vindo alguns inimigos para estar lutando contra ela. O que Deus faz? Deus tem sempre para mim, Deus tem sempre para você, independente do meu pecado, do seu pecado, Deus tem sempre para nós um lugar alto, para que nós possamos nos esconder. Ele sempre tem algo pensando em nós. Deus tem sempre uma balança de um lado e de outro, para que a gente possa fazer a escolha.
Deus não cria maldições, mas Deus cria, quando o diabo vem com maldição, Deus coloca uma bênção do outro lado para que eu possa olhar e poder escolher, eu quero a bênção ou eu quero a maldição. Ele esteve criando lá em dois montes, o monte da bênção, o monte de Gerizim. As pessoas gritavam: se acontecer isso, você está debaixo da bênção, mas se acontecer isso, você está debaixo da maldição. O que isto acontece? O que isso significa para nós? Nós sempre temos escolhas a fazer na nossa vida. Quando o povo estava lutando contra Moisés, a Bíblia diz que Deus ficou tão irado que Ele mandou as serpentes lá do deserto. E as serpentes começavam a matar o povo. As serpentes começavam a picar o povo, e o povo morria, causava chagas nas pessoas, e elas morriam ali, quando não morria do próprio veneno, morriam contaminados, morriam com as chagas causadas ali. Mas ao mesmo tempo que Deus fez aquilo ali, Deus criou para o outro lado uma outra oportunidade. O que Deus fez? Deus falou assim para Moisés: Moisés, você vai levantar agora lá no deserto, para fora do arraial, porque as pessoas, irmãos, nós, quando queremos alguma coisa de Deus, preste atenção, nós temos que nos deslocar, nós temos que pagar um preço. Nada que vem da parte de Deus vem de graça para nós, mas se nós pagarmos o preço, estas coisas virão e nos alcançarão, a minha vida, a sua vida também. Moisés fez, Deus mandou falar para Moisés, e Moisés fez então uma serpente, e a Bíblia diz que uma serpente de bronze. Mas as pessoas agora que eram picadas, elas tinham que acreditar. Primeiro tinham que acreditar, e depois sair do seu alojamento, das suas tendas, do seu lugar, e ir lá no deserto, onde tinha lá colocado uma serpente, fincada lá no alto, para que todos pudessem ver aonde estava aquela serpente. O que isso simboliza também para nós? Quando Jesus estava aqui, ele disse assim para os seus discípulos: e eu, quando for levantado a terra, atrairei todos a mim. O que ele estava falando? Hoje ninguém está me vendo, mas vai chegar um momento daqui a alguns dias, que quando eu for levantado em terra, ele estava lembrando e falando para as pessoas que conheciam a história do deserto, lá de Moisés, ele diz: e eu, quando for levantado à terra, todos atrairei a mim. Ou seja, as pessoas que não estavam enxergando, Deus coloca disponível para elas agora um Deus que crucificado, mas que todos poderiam ver ali na cruz do Calvário, um Deus que morreu por mim, um Deus que morreu por você, um Deus que morreu por nós. Nós enxergamos porque Ele estava mais alto que os nossos pecados, mais alto que a nossa vontade, mais alto que o nosso desejo, mais alto que os nossos sonhos. Quando nós estávamos lá embaixo, nós olhamos para cima e conseguimos enxergar um Deus que estendeu a mão para nós e nos tirou de onde estávamos e colocou os nossos pés em lugares firmes. Vocês creem nessas coisas? As serpentes causavam chagas. Existem momentos na nossa vida que Deus deixa à mostra as nossas feridas. Há momentos na nossa vida que o próprio Deus deixa à mostra as nossas feridas. Tem momento que Ele faz a ferida, e Ele deixa a ferida. Não é para nos humilhar. Deus não tem a intenção de nos expor, de nos humilhar perante as pessoas, não. Mas quando Deus faz a ferida, e Ele às vezes não cicatriza aquela ferida, Ele quer mostrar alguma coisa. Não mostrar para você, não mostrar para as pessoas, mas mostrar para aquele próprio que está com a sua ferida na carne, às vezes tentando encobrir. Às vezes nós estamos com as nossas feridas, com as nossas lepras, e elas queremos encobrir como se encobre com um paletó, com um terno, com uma roupa, com uma camisa, com uma calça.
não queremos que ninguém vê, mas essas feridas estão expostas. Não é expostas para os outros zombarem de nós, não, estão expostas para que nós possamos olhar para elas e reconhecer que nós estamos doentes e que somente se olharmos para Ele, autor e consumador da nossa fé, é que seremos curados e sarados. Eu vou falar um pouquinho aqui de algumas dessas cidades de refúgio e também o seu significado. Ele separou 6 cidades. 6 cidades foram separadas. Uma das cidades, eu coloquei aqui, eu achei interessante. Uma dessas cidades chamava Quedes ou Cádiz. O nome Quedes ou Cádiz significa lugar santo. A tradução do nome significa lugar santo. Ou seja, uma cidade de refúgio que tem o nome, na sua transliteração, de lugar santo. O que é uma cidade que significa lugar santo? É uma cidade para nós que é um refúgio para o santo em contraste, ele só encontra alcance quando o santo encontra o pecador. Ou seja, Cádiz, lugar santo, é refúgio para o pecador. Quantos aqui são pecadores? Pouca gente. Graças a Deus. Ou estão indo direto para o céu, ou precisam diretamente de oculista. Mas Cádiz significa lugar santo, refúgio para o pecador. E para colocar e para contemplar isso que eu estou falando sobre esta cidade, lugar santo, eu coloquei um versículo aqui que diz assim, o salmista no Salmo 27, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, isso é para os santos, isso é para aquele que busca refúgio, ele não é santo, ele não está, mas ele está buscando a santidade, ele está buscando refúgio em Deus, ele não está buscando encobrir, ele não está buscando se tirar das vistas de Deus o seu pecado, não, mas ele está buscando a santidade em Deus. E eu gostei desse versículo, coloquei esse versículo para exemplificar aquilo que é um pensamento, que diz assim no Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Quantas coisas? Quantas coisas? Uma coisa. Há momentos da nossa vida, e principalmente quando nós estamos debaixo de pecado, que nós não precisamos de muitas coisas. Nós não precisamos de bens materiais. Nós não precisamos de sabedoria humana. Nós não precisamos de muita saúde. Nós não precisamos de felicidade. Nós não precisamos de prosperidade. Mas, quando nós estamos nesta situação, nós precisamos de uma coisa só. Uma só. É o que o salmista pediu aqui. Ele diz, uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, quantos dias? Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E ele continua, porque olha só quem pede a coisa importante. Salomão foi dado para ele para pedir alguma coisa. Ele pediu coisa para ele? Não. Ele pediu coisa pensando em Deus. Pediu coisas pensando naquilo que era projeto de Deus na vida dele. Ele pediu uma coisa. Se fosse dada a oportunidade a você nesta noite, de pedir uma coisa a Deus, uma coisa a Deus, o que você pediria hoje a Ele? O que mais está assolando a sua alma? A sua vida financeira? A sua vida espiritual? A sua falta de dinheiro? A sua mornidão espiritual? A sua falta de fé? Se você pudesse pedir uma coisa só, o que você pediria nesta noite?
O salmista continua dizendo assim: porque depois que eu escolher esta melhor coisa, ele diz assim: no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Me esconderá no seu pavilhão. O salmista nos traz aqui a mesma ideia, preste atenção. Como que é bom a palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. O salmista traz aqui a mesma ideia. Me esconderá no seu pavilhão. Por que pavilhão? Porque era proibido também, preste atenção, além das cidades sagradas, nenhuma pessoa poderia ser morta se ela se encontrasse em qualquer um lugar sagrado. Ou seja, templos, tabernáculo, pessoas que lá no coisa que eu esqueci. Lá no altar, vocês também não ajudam? Lá no altar, a pessoa poderia, próximo à morte, se quisesse alguém perseguindo ele, para matá-lo dentro da cidade, ele poderia correr ou para o tabernáculo, ou para o templo, mais depois, e pegar lá no altar, ele pegar nos chifres do altar, e ele não poderia ser morto, não poderia de maneira alguma ser morta esta pessoa, porque também nesse lugar, então o salmista está dizendo, olha, porque o Senhor me esconderá no oculto do teu tabernáculo. O que isso significa? Significa que as pessoas, que a tentação, que o pecado, que as lutas, que a tribulação não vão te achar, porque você vai estar escondido ao lado, no pavilhão do Senhor. Diga glória a Deus. Não irão te achar. Deus te esconde. Deus te esconde do mal. Deus te esconde da tempestade. Deus te esconde da sua falta de fé. Deus te esconde da sua incredulidade. Mas se você estiver pedir uma coisa ao Senhor e buscar esta coisa, além de você morar eternamente com Deus, no dia da adversidade, porque ela vem, a adversidade vem, porque no dia da adversidade, Ele vai nos esconder lá no pavilhão, ou seja, nós vamos ser procurados, podemos ser caçados, as pessoas podem juntar, fazer ajuntamento contra nós, mas não vão nos achar, não morreremos, não definharemos, não ficaremos abatidos, porque nós estamos escondidos nos braços do próprio Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Uma outra cidade chamada Hebrom, eu vou rápido agora. Hebrom fala de comunhão, significa comunhão. Hebrom significa comunhão, é uma outra cidade. O que eu coloquei aqui? Comunhão fala de refúgio para aquele que está longe, mas tem vontade de voltar. Então Hebrom era mais uma cidade que falava de comunhão, é um tipo de Cristo, que é o nosso amigo fiel, companheiro fiel da nossa jornada. Esta cidade que falava de comunhão, eu coloquei aqui um verso que diz assim, 1 João 16, diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Outra cidade, Bezer, que significa fortaleza. O nome Bezer é fortaleza. O que é a fortaleza? É aquele que busca o refúgio para, eu coloquei aqui, um refúgio para o fraco. Quem está fraco, procura fortaleza. Você está se sentindo fraco, fragilizado?
Não caminha com gente pior do que você, não. Não caminha com gente mais ruim do que você, não. Não caminha com gente mais pecador do que você, não. Pastor, o que é isso? Aí só está discriminando. Isso aí é homo alguma coisa. Não é não? Isso é palavra de Deus. A Bíblia, se você for ler o Salmo 1, ele fala para não andar, não sentar, não caminhar, não ter nada com aquele que não serve, não segue os caminhos de Deus. Tem tanta gente, tantas pessoas, talvez você que está aqui nesta noite, alguns de vocês, estão caminhando com gente mais frágil que você, e é por isso que a sua vida espiritual não deslancha, é por isso que tudo que você faz não dá certo, porque você segue conselho de gente fraco, você segue conselho de quem gente está em pecado, você segue conselho de quem não quer nada com Deus, e você acha que Deus vai te ouvir, Deus vai te escutar, Deus vai estar fazendo as coisas em seu benefício? Negativo. A Bíblia diz, eu coloquei um verso aqui, Jeremias 15, 20, olha aqui, que tremendo, preste atenção. Bezer significa fortaleza, refúgio para o fraco. Então, se é refúgio para o fraco, alguém precisando de um refúgio, Jeremias 15, 20 diz assim, e eu te porei, bata no seu peito assim, diga assim, eu serei colocado. Eu serei colocado. Olha o que Jeremias completa e diz assim, eu te porei contra esse povo como muro forte, como muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te guardar e para te livrar deles, diz o Senhor, e complementa dizendo assim, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes, arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, ou seja, você pode estar lá enlaçado nas mãos do maligno, você pode ter feito o pior negócio da sua vida. A Bíblia está dizendo aqui, se você crer, se você acreditar, se você viver uma vida conforme a palavra de Deus diz, nesta noite eu posso dizer para você, como palavra profética para você, Deus vai te arrancar das mãos do maligno, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Oh Jesus, como nós somos fracos, como nós somos fracos, como nós somos frágeis, mas eu posso bater no peito, eu posso bater no peito e dizer que eu e o Senhor caminhando junto, nós somos fortes, porque eu sou forte nele, e ele me fortalece. Aí eu posso dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, assim como Paulo diz. Nós somos frágeis. Eu estou orando. Outra que eu estava olhando essa palavra, e orando sobre esta palavra, hoje à tarde, Pastor Sal me passa uma mensagem hoje à tarde para me pregar. Maravilha. E quando eu estava olhando esta palavra, Deus falou comigo sobre esse texto aqui. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Porque às vezes nós ficamos enredados em diversas coisas. Teve uma época que eu fiz a Marisete lembra, e eu estou olhando para Deus, Deus, será o que está acontecendo? E a minha visão espiritual está muito fraca, porque também não é só coisa normal. Se nós olharmos a vida como tudo se fosse normal, isso acontece, o sol nasce para todos, com justo e injusto, nós não podemos dizer que nós somos cristãos. Nós temos que olhar para o problema, para a dificuldade, mas antes de nós olharmos para o problema, nós temos que crer num Deus que pode solucionar o nosso problema. Eu estava olhando aqui, Deus falando comigo, porque durante algum tempo, quando nós fomos fazer uns armários lá para casa,
O rapaz me enrolou 5 meses para fazer os armários. Eles falam que tudo que termina em euro, você não pode confiar. O rapaz me enrolou 5 meses. E no final ainda ficou me devendo uns 8 mil reais. Foi embora. Eu abençoei ele. Falei, vou te abençoar. Você está abençoado. Vai embora. Não me aparece aqui mais nunca. Agora eu precisei fazer uns armários novos para um outro apartamento que eu estou para alugar ali. Paguei os armários de novo. Falei que nunca mais ia fazer isso. A Marisete falou assim, não paga. Eu falei, você não sabe de nada, aí eu vou pagar. Você não entende de negócio. Negócio aqui é comigo. Paguei os armários. Liguei lá hoje. O trem atrasou, está com 2 meses atrasado. Liguei de novo hoje. O rapaz, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para o senhor. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, é o seguinte, a empresa está com dificuldade financeira. Eu pensei, será que essa é a boa ou é a ruim? A empresa está com dificuldade financeira, mas ela crê que vai poder cumprir os seus compromissos daqui a algum tempo. Eu estou orando, estou enredado. Tudo que é meu, o diabo, se for o diabo, ou se for negócio ruim da minha parte, não importa, Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar. Se estiver enredado, vai desenredar. Se estiver nas mãos dos malfeitores, vai sair das mãos dos malfeitores. Se fez negócio ruim, horrível, prejuízo, Deus vai arrumar de novo, organizar, e você vai sair com lucro na sua vida, no nome de Jesus. Me dá mais 10 minutos, irmão? 10 minutos eu prometo que eu termino. Eu acho, não termino. Outra cidade, Remote ou Ramote, que significa exaltado. Ramote significa exaltado. Quem é que precisa de exaltado? Quem é que precisa de estar num lugar desse? Aquele que está humilhado. Levanta sua mão assim com a minha. Eu não vou perguntar se você está humilhado, se você está. Mas levanta sua mão assim com a minha. E diga assim, meu Deus, eu creio que o Senhor tem o melhor lugar para me colocar. Diga assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar as maldições em bênçãos para me abençoar completamente. Amém. Salmo 142, verso 4 e 5, diz assim, olhei para a minha direita e vi. Olha só, isso aqui é refúgio para o humilhado. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem eu conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, então eu clamei e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Você está sendo humilhado, humilhada? Você está sendo massacrado, espizinhado, espizinhada, um dedo apontado, recebendo acusação, não conseguindo sair de derrotas humanas? Saiba de uma coisa, o Deus que um dia te olha e te vê lá embaixo, é o mesmo Deus que pode estender a mão para você e colocar você, tirar você lá de baixo e colocar você com os príncipes nas alturas, colocar uma coroa na sua cabeça e dizer diante de todos, este é o meu filho. E você vai ser honrado, vai ser honrada, vai ser abençoado, vai ser abençoada. Mais para frente, penúltima cidade, Golã. O que significa Golã, pastor?
Golã significa separado. O que é separado? Quem precisa de estar numa cidade dessa? É um refúgio para aquele que é tentado. Hebreus 4,15 diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você está sendo tentado? Você está sendo tentado e tentada? Há uma cidade de refúgio para você. Se você está sendo tentado, e eu sei que todos nós somos tentados, não tem uma pessoa, se falar que é humano, humana, pertencer à raça humana, que não é tentado. Será que diácono é tentado? É. Pastor é tentado? É. E bispo? Bispo é tentado. Apóstolo? Apóstolo é tentado? O que criaram agora? Semideus? Patriarca? Criar patriarca agora. Pastor é ralé, né? Agora já criaram, depois pastor, arrumaram bispo, apóstolo, reverendo, e tudo quanto é títulos, tudo quanto é título. Mas o que significa isso? Será que todas estas pessoas estão acima de serem tentados? Sim ou não? É claro que não. Quando nós temos essa mesma carne aqui, esta carne só vai ser diferente se nós encontrarmos uma cidade de refúgio para ela, uma cidade onde nós entramos de cabeça, caímos diretamente na graça de Deus, mergulhamos na misericórdia do Senhor e saímos nadando assim, de braços dados na graça dEle. Por isso sim, aí sim, nós seremos fortalecidos, seremos revigorados, poderemos dar testemunho, dizendo assim: olha, o diabo tem me tentado, mas eu tenho vencido todas as provações, as tentações do diabo, e tenho sido vitorioso, tenho dado testemunho. Você tem dado testemunho? Ou é o cai e levanta, senta, cai e levanta? Sabe por que tantas pessoas, não é que o cair é do homem, o homem pode cair, mas ele não pode ficar deitado. Cair, todos podem cair. Não devem, mas podem. Mas Deus, o mesmo Deus, é o Deus que estende a mão para aquele que está caído. O mesmo Deus que abençoa aquele que não está pecando, está tendo uma vida correta. É o mesmo Deus que, quando olha para nós, vê os nossos olhos cheios de lágrimas, vê o nosso coração quebrantado, vê a nossa alma contrita, sabendo que nós não nos damos conta de lutar e de vencer, às vezes, certas atitudes, certos pecados que estamos carregando, às vezes, no dia após dia, que tem nos forçado cada vez mais para baixo. Mas esse mesmo Deus que abençoa aquele que parece que não tem pecado nenhum, é o mesmo Deus que está de olho em nós, esperando que a nossa mão seja levantada, para que Ele possa nos pegar, nos arrancar daquele lugar e nos colocar em outro nível, outro degrau, outro lugar. Deus quer fazer isso conosco nesta noite. Você que está sendo tentado, mergulhe na graça do Espírito de Deus, se derrame na presença do Senhor. É somente assim que Ele vai conseguir, e você vai conseguir, melhor dizendo, você vai conseguir ter uma nova atitude, uma nova vida, caminhar diferente, caminhar sem culpa. Sabe o que é deitar no seu travesseiro e você não ter o diabo te acusando para você dormir? Você sabe o que é você levantar de manhã e não ter o diabo com acusação na sua mente nenhuma, porque você está se tornando uma pessoa mais de acordo com a vontade de Deus, mais mergulhado na vontade de Deus. Quando nós mergulhamos, os nossos ouvidos somem do mundo,
Quando eu me mergulho nas águas espirituais de Deus, eu não ouço mais nada do que o mundo está dizendo. As águas vão me levando, vão me purificando, vão me limpando, vai tirando do meu coração os desejos malignos. Aí sim, eu posso dizer como Paulo, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu sou fortalecido em Deus. E a última cidade, Siquém. Siquém significa ombro. A última das 6 cidades é Siquém, que significa ombro. Ombro, quem precisa de ombro? Quem precisa de ombro? Aquele que está cansado. Aquele que precisa de um refúgio, de alguém para compartilhar as dores. Aquele que precisa de um afago. Aquele que se sente cansado com as labutas da vida, do dia a dia. Aquele que se sente no dia a dia, ele se sente que ele não é menor das pessoas. Aquele que olha para as pessoas e compara, ele não acha uma pessoa, parece que ele é melhor do que ela. Ele sempre olha e diz, essa pessoa é melhor que eu. Ele olha para outra, essa pessoa é melhor do que eu. Ele olha para um outro e vê, essa pessoa é melhor do que eu. Mas você já perguntou o que Deus acha e o que Deus quer? Aonde você está? Será o que você, aonde você está? Será que é aonde que Deus quer que você esteja? Será que você já se perguntou se você viver debaixo dessa autocomiseração, será que você vai alcançar as promessas de Deus na sua vida? Você talvez nesta noite precisa de um ombro, precisa de Siquém. Deus está aqui nesta noite para alegrar o seu coração, para te tirar, te arrancar do medo, te arrancar do mistério e te colocar em outro patamar. Eu coloquei um versículo aqui que diz assim, muito conhecido, mas eu achei interessante, que diz em Mateus, porque Jesus se apresenta como esse lugar de refúgio e refrigério para a nossa alma. Diz assim, Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim, preste atenção. Às vezes nós lemos as coisas e deixamos passar despercebidos algumas coisas, algumas nuances, que às vezes é o que faz a diferença. Olha o que Mateus 11, 28 traz. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe, diga comigo, existe um lugar onde os nossos fardos são tirados. Em Cristo, quando Ele nos convida, vinde a mim. Vinde a mim. Eu já contei para vocês quando eu converti, né? Esse versículo faz parte da minha vida. Faz parte. Porque quem andava moribundo, um dia encontra esse versículo escrito lá no muro, da 115 com a 84. 88, né? É 88. Da 115 com a 88. Era um lugar feio, agora está um lugar mais bonito. Mas esse versículo estava grande na parede assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrarei descanso para as vossas almas. Oh, que coisa maravilhosa, que alento para a alma, que refrigério, saber que nós podemos em Cristo levar as nossas cargas, colocar nas mãos dEle, e que Ele pode arrancar essas cargas, colocar em nós um fardo muito mais suave, muito mais leve do que aquele que nós estamos acostumados a caminhar, e nós não entendemos isso, pensamos num Cristo religioso, pensamos num Cristo, alguém que está distante de nós, um Cristo que não se preocupa conosco, um Cristo que não entra na minha alma, que não adentra nas minhas circunstâncias. Às vezes nós pensamos num Cristo diferente, pregamos para os outros que Cristo faz, que Cristo acontece, que Cristo salva, mas quando as coisas acontecem conosco, nós estamos continuando carregando as nossas cargas.
existe um tipo de pessoa a quem é feito o convite: os que estão cansados e oprimidos. E eu coloquei: existe uma decisão a ser tomada. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E eu coloquei também: existe uma promessa a quem aceita o desafio e a quem aceita o convite: encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse instante. Não existe possibilidade alguma de Cristo deixar de nos proteger. Não existe possibilidade alguma dele virar as costas para nós. A Bíblia diz que, e o Senhor diz que ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Essas cidades de refúgio, todas que nós falamos, situamos, nominamos, eu creio que cada uma delas tem um pouco a ver com cada um de nós. No Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento o nome de Deus tinha mais de 70 nomes. Mais de 70 nomes no Antigo Testamento, pelos quais as pessoas clamavam, oravam, faziam preces, precisavam de determinada coisa, lembrava de um Deus provedor, lembrava de outro, lembrava do Deus que cura, que sara, lembrava do Deus que é a nossa bandeira. Cada um ia nominando um Deus, parece que diferente, mas assim, quando Jesus chega no Novo Testamento, uma história nova muda, algo, tudo se escreve, algo novo acontece. Aquelas cidades de refúgio, que as pessoas tinham que correr para elas, 6 cidades, para salvar suas próprias vidas, porque senão seriam mortas. Hoje, nós encontramos não só os 70 nomes de Deus, lá do Antigo Testamento, e em um único nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo que nós precisamos está nele. A cidade de refúgio, todas aquelas cidades, nós não precisamos mais. Ele é o nosso socorro e bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para os mares. Eu queria orar por você nesta noite. Se alguém entendeu que você precisa de refúgio nesta noite, algum refúgio da parte de Deus, eu não vou perder a oportunidade de ser bênção na sua vida. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir. Tem alguém nesta noite que você não é crente e você gostaria de fazer um compromisso, uma aliança com Deus nesta noite? Você não é crente ainda, mas você ama a Deus e você não sabe como servi-lo. Nesta noite é a oportunidade. Eu gostaria de orar por você, para que você pudesse fazer uma nova aliança. Tem alguém assim que não é crente e gostaria de fazer uma nova aliança com o Senhor? Levanta a sua mão assim, eu quero orar com você. Alguém que quer reconciliar com Deus, você que já foi, já caminhou, que já amou a Deus, mas hoje parece que está um pouco distante. Tem alguém assim? Levanta a sua mão. Vem à frente então, vocês que querem uma oração. Eu quero orar nesta noite. Todas as cidades estão em Cristo, todas elas. Você que está aqui nesta noite, eu sei que de alguma forma Deus falou com você. Talvez você está se sentindo cansado, precisando de um ombro, precisando de um refúgio, precisando de um Deus provedor na sua vida, um Deus que vai te tirar, um Deus que vai te colocar em lugares diferentes, lugares altos. Esse Deus está aqui. Você que veio, continue com seu coração com fé. E eu quero orar com você. Eu não vou te perguntar o que você precisa, mas você pode falar com Deus nesse momento. Aquilo que você precisa na sua alma. Eu não vou escutar, mas o Deus que nós estamos falando nesta noite vai te escutar, vai te ouvir e vai te abençoar.
Põe a sua mão assim no seu coração, você que está aqui à frente. Diga assim comigo: meu Deus, nesta noite, eu entendi, pela tua palavra, que estas cidades salvavam muitas pessoas que adentravam nelas. Mas eu entendi também, Senhor, que Cristo Jesus, Salvador por excelência, é o meu refúgio para todas as minhas dificuldades. Diga: em Cristo Jesus, eu não serei encontrado, não serei achado pelos meus inimigos, pelos meus adversários, pelo pecado, pelo inimigo, pela carne, pelo diabo, por ninguém, porque eu estou num lugar seguro, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Por isso eu descanso nesta noite, crendo que o Senhor trabalhará em meu favor, em meu benefício, a partir desta noite, desse passo de fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê as vitórias, que Deus os coloque nos lugares que vocês almejam e desejam, e sejam fortalecidos e revigorados por Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja de uma maneira geral.